Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7:30 da noite. Mensagem Espírita. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, a paz permaneça em nossos corações. São dias difíceis, estes que a sociedade tem enfrentado. Não são os primeiros dias difíceis, não são os primeiros episódios, mas são também impactantes. Embora as características bastante desafiadoras, para nós, os estudiosos da doutrina espírita, não se apresenta como uma surpresa, uma vez que, quando estudamos a lei de progresso, a lei de destruição, quando analisamos a perspectiva da vida planetária, do destino das individualidades e das coletividades, quando estudamos a hierarquia dos mundos habitados, e estabelece Allan Kardec a Terra como um mundo de provas e expiações, e que se destina a um novo período, a uma nova era, que o codificador denomina mundo de regeneração. Então, nós entendemos e sabemos disto. Allan Kardec, no livro A Gênese, apresenta no capítulo 18, são chegados os tempos. Neste capítulo ele faz uma análise muito lúcida a respeito desse tempo que estamos vivendo. O que no movimento espírita os espíritos têm chamado de a transição planetária, quando a Terra vivencia este processo, o processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Neste capítulo 18, são chegados os tempos, no item 9, o codificador desenvolve assim: a humanidade se transforma, como se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então o codificador assinala esse período, como outros períodos que nos antecederam, e outros momentos que ainda advirão nesse processo de transição planetária, ele chama de crise. A palavra crise vem do grego, que significa, no primeiro momento, decisão, determinação, julgamento. Do grego, crisis, né? Decisão, determinação, julgamento. Mas também significa o crivo que separa, a peneira que separa, que procede à separação. Então nós verificamos que a palavra crise, que se origina do grego crisis, estabelece exatamente esse período de transição. Está bastante consentânea com as expressões da espiritualidade quando denomina que vivemos esse período de transição planetária. E as crises são necessárias, porque são essas fases de abalos, de impactos, que promovem uma separação de um período a um outro período, de uma fase a uma outra fase, de um estágio a outro estágio. E vivemos esse tempo de transição planetária quando estamos já num processo que se iniciou já há um bom tempo. Estamos em pleno processo de transição. Então, nós sabemos disto. Por esta razão, confiemos em Deus. Nada está largado, nada está solto, nada acontece de forma casual, nem de forma arbitrária. Deus, como afirmara Albert Einstein, Deus não joga dados. Ele rege o universo e as nossas vidas por leis
justas e misericordiosas. Aproveitemos o tempo deste momento que vivemos de isolamento social para trabalharmos algumas reflexões. A começarmos pela condição de estarmos em casa. Percebam, nós, pelo isolamento social, que é uma medida mais adequada para o enfrentamento desta realidade da pandemia, ficar em casa. Analisem a palavra casa. Olhem a importância de nós estarmos em casa. Numa época em que nós estamos tão absorvidos pelos compromissos profissionais, pelas inúmeras possibilidades sociais, também tecnológicas, nós estamos nos afastando dos membros, daqueles membros com quem convivemos nas nossas casas. Estamos nos afastando. A gente tem se afastado da casa e dos nossos membros, embora vivendo juntos, um tanto separados. Cada vez mais estamos indo para mais longe, desejando conhecer mais lugares mais distantes, cada vez mais viagens para fora, essa vivência muito exterior. Agora, o impositivo é: fique em casa. E quantos têm detestado essa experiência? E outros têm identificado o quanto é valoroso estar em casa, na convivência com os seus. Conviver, viver com. Aproveite a simbologia da palavra casa para viver essa experiência do retorno à casa, como o filho pródigo que retorna para casa depois de ir para fora, ele retorna para casa após experiências desastrosas. Voltemos para casa e ressignifiquemos. Não digamos, como eu tenho ouvido e lido: estou trancado em casa, estou preso em casa. Não, nós não estamos presos, nós não estamos trancados, nós não estamos confinados, como tem sido dito também. Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Não estamos confinados nem presos. Nós estamos em casa. Aproveitemos. Mas uma outra simbologia aqui da casa que eu quero destacar: a casa interior. Essa viagem para dentro. Depois de tantas experiências e tantas viagens para fora, muitas vezes como fugas do ego, ir para fora e para mais longe, nós somos agora convocados a fazer a viagem para a casa interior, o processo de autoconhecimento. O que sou, quem eu sou, o que tenho feito da minha vida. Façamos essas questões. Aproveitemos a casa, o lar, a convivência, para nos conhecermos melhor, um ao outro, bem como entremos na casa interior, nosso eu profundo, o autoconhecimento, o autoencontro, para que então, depois desta experiência, nós possamos dizer que não somos mais os mesmos. Que essa experiência seja aproveitada de forma hábil, inteligente, sábia, para que, depois desse período, nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Que possamos aproveitar para as reflexões demoradas, profundas e transcendentes, confiantes em Deus, que nada faz sem fins providenciais, confiantes em Deus, que nada nos acontece sem que precisemos, por razões de soerguimento moral, por razões de transformação moral, ou por motivo de experiências para crescermos, sempre crescermos. Então, confiemos em Deus. Saibamos manter a oração, a sintonia com os bons espíritos, nossos anjos de guarda, para que esta sintonia nos revigore as energias fisiopsíquicas. Coloquemo-nos à disposição para a fraternidade, a todos aqueles que necessitarem de nossa contribuição fraternal solidária. E ajustemo-nos neste trabalho voltado ao próximo, sempre, sempre. Que saiamos desta experiência revigorados,
renovados, outras pessoas mais conscientes e lúcidas, mais autodeterminadas na direção do bem incondicional. Muita paz. Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7h30 da noite. Mensagem Espírita.